É bom a gente ver um povo fervoroso, alegre, né? Feliz, cheio de alegria, povo que celebra, povo que jubila diante de Deus. Que coisa boa, né? Coisa boa. Eu vou dizer, é bom demais quando vemos o corpo de Cristo avivado. É tempo de avivamento, hein? É tempo de avivamento. Cutuca o irmão que está perto de você e diga assim: olha, eu sou brasa viva de Deus na terra, hein? Isso aí, isso aí. E brasa tem que entender que é brasa, viu? Louvado seja, Pai, o teu nome. Rendemos, Senhor, louvor, adoração, majestade seja a ti, Pai. Glórias sejam dadas a ti. Ó Deus, nós colocamos o nosso coração, Pai, perante a tua face. Submetemos, Pai, ao Senhor, ó Deus, ao crivo da tua palavra. Submetemos a nossa vida e seja a nossa alma, Senhor, nutrida, tomada, preenchida, envolvida, ó Deus, pelo teu amor. E a graça de Deus, meu Senhor, e o amor do Pai que prevalecem sobre nós, Senhor, também seja a nossa, ou sejam a nossa direção, a nossa condução em todas as coisas. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, por nos reunir nesse lugar. Obrigado por fazer desse dia, Pai, um dia memorável, um momento especial para a gente entender o nosso valor e a nossa importância dentro do plano de expansão do reino de Deus, porque o Senhor nos tem fortalecido, o nosso caráter e a nossa identidade tem sido forjadas, Pai, segundo a Tua palavra, e não tem preço, Senhor, não tem preço nós estarmos diante de Ti, como estamos nessa hora, para a glória do Teu nome. Obrigado, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Quero compartilhar o texto com os irmãos que está no livro dos Provérbios de Salomão, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios 3, vamos ali nos versos 9 e 10. Você encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim, olha, presta atenção nisso que é muito importante. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Eu sei que essa palavra fala aos nossos corações, porque é a instrução de Deus para todo aquele que crê, e sem dúvida alguma a instrução de Deus para a sua vida, é ou não é? Amém ou não é? Glória a Deus por isso. Então essa palavra é a instrução de Deus para nós, e nós sabemos que a Bíblia é um livro de instruções, é um livro que aborda princípios, que traz princípios, e nessa noite nós vamos falar sobre princípios, porque falar sobre primazia é falar de princípios, falar de prioridade é falar de princípios, e princípios que são constituídos, estabelecidos por Deus. Nós vamos lembrar, claro que alguém tem aí uma lembrança do passado, de quando experimentou, testemunhou algo que pudesse te conectar a princípios. Nós guardamos muitos princípios. A família, de geração em geração, ela transmite muitos princípios. E eu vou dizer, tem muitos desses princípios que têm se perdido ao longo do tempo. E sobretudo, como nós estamos num culto da família, é importante a gente entender como funcionam os princípios e por que esses princípios estão balizados pela palavra de Deus. Ou seja, princípios norteiam a existência do indivíduo na terra. Então tudo que você aprende dentro de casa, todo cuidado que você tem que ter dentro de casa, e nós aprendemos dos nossos pais, nossos avós, bisavós, de honrar pai e mãe, aprendemos nas escrituras. A honra do pai e da mãe, ou ao pai e à mãe, vem das escrituras. Honrar autoridades, honrar ao próximo, isso diz respeito às escrituras. Honrar a Deus diz respeito às escrituras. E parece que num mundo tão hostil às coisas de Deus, e a gente sabe o quanto é difícil muitas pessoas entenderem os princípios de Deus, muitas vezes também é difícil a gente conseguir trazer ao entendimento delas
que são princípios que não podem ser negociados. Princípios de Deus não podem ser negociados. Nós vamos lembrar das Escrituras quando o Senhor nos traz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 13, que o Senhor diz: eu honrarei os que me honrarem, mas eu vou desprezar os que me desprezarem. Então a gente tem vivido um tempo onde princípios têm sido deixados de lado. O honrar o pai e a mãe, o honrar a autoridade, o honrar a Deus. E eu quero focar principalmente nisso, porque quando nós lemos: honra ao Senhor com teus bens e com as tuas primícias, as primícias dos teus rendimentos, se encherão com fartura os teus celeiros. A gente lê muito isso com aquela ênfase de que a gente vai ser recompensado de uma forma, né? E a gente lê e diz assim: transbordarão de vinho os teus reservatórios, se encherão com fartura os teus celeiros. A gente vê muito, ou fala com muita ênfase a respeito dessa passagem. Só que mais do que isso, não é pelo fato de você honrar Deus com seus bens, não é pelo fato de você honrar a Deus com as suas primícias, não é pelo fato de você entregar ao Senhor as primeiras partes do seu rendimento, não é por isso. É porque quando Deus estabelece o princípio da primazia, quando Deus estabelece o princípio da prioridade, Ele quer estabelecer valores e constituir valores em cada um de nós, para que a gente não perca a referência de que Deus precisa estar à frente de todas as coisas. Você entende isso? Quando talvez alguém diga assim: poxa, mas eu aprendo a respeito de que eu tenho que cooperar na obra, de que eu tenho que ajudar a fazer e acontecer, por que eu não posso fazer de qualquer jeito, do meu modo, segundo a minha própria disciplina financeira, por exemplo? Por uma questão simples, é que Deus estabelece princípios. E princípios, normalmente, eles não são negociados, não são debatidos. Princípio é princípio, porque o princípio diz respeito às regras que são definidas por quem o estabeleceu. E Deus estabeleceu dessa forma. No texto de Salomão, quando ele diz: entrega a primeira parte, entrega a primícia, entrega a primeira porção, a instrução de Deus, a condução de Deus a respeito disso, é para que nós entendamos que a primícia fala de quem somos perante Ele. Que entregar ao Senhor a primeira parte é dar a Ele a honra que a Ele é devida. Aqueles que o honram, Ele diz que vai honrar. Mas quem o despreza, Ele vai desprezar. Será que alguém diria assim: poxa, mas por que Deus faria isso? Mas se Deus é bom, por que Deus desprezaria alguém? Porque a gente está falando de princípios. E princípio define regras. Esse é o mecanismo natural da gente compreender o equilíbrio da vida humana. O nosso equilíbrio não diz respeito a colocar outras coisas em primeiro plano. O equilíbrio da nossa vida diz respeito a colocar Deus acima de todas as coisas. Então, não é pelo que você tem, pelo que você produz, pelo que você oferece, pelo que você oferta, pelo sacrifício que você traz. Não é por isso. Não é por isso. É o porquê disso. Por que você está entregando a Deus em primeiro plano, em primeiro lugar? Por que Ele está sendo a sua prioridade? Não é pelo honrar a Deus com os seus bens, se não for, ou exclusivamente por isso, se não tiver um fundamento claro, um fundamento definido. Por que eu tenho que dar a Deus e primiciar a Deus? E ofertar a Deus, e entregar a Deus? E eu quero abrir o leque, porque não diz respeito só a questões do âmbito financeiro. Diz respeito, de repente, ao momento que você está aqui agora e poderia estar aplicando o seu tempo, o seu momento em qualquer outra coisa. Mas quando você coloca Deus em primeiro plano, você está trazendo o equilíbrio necessário para que você seja bem sucedido. Esse é o problema que faz com que muita gente viva uma vida bancarrota e acha que Deus está fora da gestão, e claro, literalmente está fora da gestão da vida dessa pessoa, porque Deus nunca foi a primeira prioridade.
Falar de primeira prioridade pode parecer uma redundância, um pleonasmo, mas diz respeito a você colocá-lo à frente de todas as coisas, até porque todo mundo está cheio de prioridade, ou não está? Todo mundo está cheio de prioridade. Tem um monte de coisa para você fazer. Um monte de coisa que você já devia ter feito, não fez. E quando te pergunta, você diz é para ontem. Só que existe uma coisa que urge mais do que qualquer prioridade que você sustente na sua vida. É a sua intimidade com Deus, porque disso depende o seu equilíbrio em toda a sua jornada na terra. Você entende essa questão do equilíbrio? Quanto é necessário você estar relacionado com Deus para que você esteja equilibrado do ponto de vista de todas as outras coisas da sua vida? Tudo na sua vida depende, parte do princípio do bom relacionamento com Deus. E se você está bem com Deus, todas as outras coisas acompanham esse bem-estar, acompanham esse equilíbrio, porque tudo diz respeito a isso. Não à toa, Mateus 6,33 diz: buscai pelo lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que em outras palavras significa, coloque Deus como prioridade, porque tudo vai acompanhar as outras coisas que serão acrescentadas. Diz respeito ao equilíbrio que a vida proporciona quando nós colocamos Deus acima de tudo. Quando nós colocamos Deus acima de tudo. Então, eu entrego ao Senhor o que eu tenho de melhor. E o que você tem de melhor é o seu coração. Diga, o meu coração é a minha primícia para Deus. E quando você entrega o seu coração a Deus, sua primícia a Deus, o seu coração, a sua melhor oferta, você está entregando tudo que faz parte do seu coração. Porque onde tiver o seu tesouro, o seu coração vai estar ali. Ninguém prioriza aquilo que não valoriza. Ninguém prioriza o que não valoriza. Se você valoriza Deus, você vai priorizar Deus. Se de repente você não está valorizando, não está priorizando Deus, se existe um monte de coisa que você está colocando no meio do caminho, é porque você nunca valorizou Deus, ou pelo menos nessa circunstância você não o está valorizando. Deus espera ter o seu coração como entrega efetiva, profunda e contundente. A Bíblia fala no livro de Êxodo, separei esse texto, vou marcar aqui para não perder o nosso texto base, mas em Êxodo capítulo 13, versículos 12 e 13, a Bíblia diz assim: separarás para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos de teus rebanhos pertencem ao Senhor. Aí o versículo 13 diz assim: resgatarás com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiseres resgatá-la, tu lhe quebrarás o pescoço, mas todo primogênito do homem entre teus filhos tu o resgatarás. Essa passagem do livro de Êxodo fala daquilo que Deus estabeleceu na lei de Moisés como sendo a lei do sacrifício, a lei do holocausto, e Deus determina que a primícia, dita pelo nome do primogênito, é a primícia daquela família, daquela casa, é o primogênito, esse é do Senhor. A gente entende porque que Ana, tendo seu primeiro filho com Elcana, ela consagra ao Senhor. Alguém tinha entendido a razão de entregar o seu filho e consagrar o seu filho, porque Samuel abriu a madre de Ana e Samuel é consagrado ao Senhor. A gente vai entender esse princípio observando em Números capítulo 3, versículo 13, porque em Números 3,13 Deus diz por que o primogênito é dele, porque ele declara que desde que foi ferido o primogênito de Faraó no Egito, todo primogênito de Israel, diz o Senhor, é meu. O que ele quer dizer com isso é que ele toma para si o que ele chama de primazia. E primazia ou primado tem a ver com algo que hierarquicamente tem um valor destacado. Se você não consegue entregar a sua vida como primazia a Deus, se você não consegue cumprir e viver o princípio da primazia, o princípio do cumprimento da prioridade, de entregar a Deus tudo, primeiramente, antes de qualquer coisa, você nunca vai entender a razão de ser de um dia Deus ter dado o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário.
E você vai entender bem exatamente por conta dessa passagem de Êxodo capítulo 13. Para todo primogênito, Deus tinha determinado que seria dessa forma. Se o primogênito for puro, ele está pronto para ser sacrificado, porque ele é puro. Mas se ele for impuro, isso era comum e típico nas ofertas de animais. Então, se for puro, sacrifica. Mas se for impuro, resgata. Resgatar ou redimir. Se for puro, sacrifica. E se for impuro, resgata. Você consegue falar isso comigo para ver se a gente consegue entender isso? Então, bora. Se for puro, sacrifica. E se for impuro, resgata ou redime. Quem foi Jesus senão o Cordeiro puro, santo e imaculado de Deus? Jesus foi resgatado? Não, Jesus foi sacrificado. Mas se você olhar para nós, Jesus foi feito primícia de Deus. Então, Jesus como primícia de Deus, ou ele é puro e é sacrificado, ou ele é impuro e tem que ser resgatado. Jesus foi sacrificado, mas eu e você, impuros, e nós fomos resgatados, redimidos. E o princípio do resgate, da remissão era: se aquele animal é impuro, então pega um cordeiro puro e sacrifica no lugar dele. Ou seja, de uma forma ou de outra, tem que ser sacrificado a Deus, porque todo primogênito é dele. O que significa dizer que ele estabelece o princípio da primogenitura ou o princípio da primazia, porque todas as coisas pertencem ao Senhor. Diga comigo: tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pensa nesse versículo 13: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-lo, então quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. O texto não diz respeito somente ao animal, mas o Senhor está dizendo: resgatem também todo primogênito entre seus filhos. Primazia diz respeito à própria existência humana. Primazia diz respeito à nossa conduta, à nossa postura de vida perante Deus, no cumprimento da sua palavra, no cumprimento da sua instrução. O primogênito deveria ser sacrificado ou resgatado. Sacrificado ou resgatado. E é importante a gente perceber que isso não diz respeito somente à questão da lei no Antigo Testamento, ou da lei mosaica do Antigo Testamento. Isso diz respeito a um princípio perene, permanente, de conduta e de relacionamento nosso com Deus. Porque os nossos princípios com Deus têm se perdido. Porque o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e colocá-lo como prioridade para tudo tem sido deixado de lado, ou tem perdido o brilho e o valor. Por que será? Por que será? Porque Deus enfatiza tanto o aspecto da primazia das primeiras coisas, e porque ao longo do tempo as nossas últimas ou mais recentes gerações têm deixado isso para trás. Qual é a culpa que nós carregamos disso tudo? Qual é o grande problema que a gente está carregando por conta disso tudo? O Senhor fala de primazia, o Senhor fala de prioridade quando Ele fala de primogênito, mas preste atenção num segundo aspecto desse tripé que diz respeito à prioridade e à primazia, não somente primogênito, mas olha o que diz a Bíblia em Provérbios 3, 9 e 10, diz assim: honra o Senhor com tudo que você tem, dê a Ele o primeiro, dê a Ele o melhor, dê a Ele o que você tem de melhor. E Ele diz: o seu celeiro vai se encher, o seu celeiro vai se encher, transbordarão os seus lagares de vinho. Deus está falando de entregar em primeiro lugar, não somente primogênito, mas Ele volta a falar de entregar algo a Ele em primeiro plano, em primeiro lugar, nesse texto de Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, e que não dizem respeito à lei mosaica, não dizem respeito à lei de Moisés, mas diz respeito ao cumprimento de uma vida de alguém que estabelece um relacionamento sólido, um relacionamento profundo com Deus. Em primeiro lugar, Deus sobre todas as coisas. E a gente para fazer uma análise crítica
dentro de cada um de nós mesmos, para que a gente possa ver o que a gente está colocando para Deus ou entregando a Deus em primeiro lugar. É de Deus a primazia do tempo, é de Deus a primazia do recurso financeiro, é de Deus a gestão da sua vida conjugal, é de Deus a sua vida familiar, a gestão da sua vida familiar. Do Senhor são as primeiras coisas, do Senhor são as primeiras coisas. Tudo que gera o entendimento de que é novidade de vida pertence a Deus. Tudo. Começa um novo dia, e o primeiro brilho da manhã é a primícia do dia. E a nossa rotina é assim, tão agitada, né? Que as pessoas fazem, se levantam, fazem, acontecem, estão cheias de coisas para fazer. E vai-se a primeira parte do dia que Deus concedeu para que nós pudéssemos viver e atravessá-la. Alguém que consegue ser bem-sucedido em alguma coisa e consegue prosperar e consegue ser pleno e abundante, mas parece que a abundância e a plenitude daquilo que tem conquistou parece sufocar o que ele carrega ou deveria carregar como sendo algo de mais importante. É saber que aquilo não é dele, é de Deus, veio de Deus, procede de Deus. É o cumprimento do princípio. É o cumprimento do princípio de entregar a Deus a primeira coisa, a primeira parte, as primeiras partes. Você vê quando o Senhor ele fala, por exemplo, de dízimo, lá no livro de Malaquias, a gente fala tanto dessa passagem, desse texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Porque ele fala trazei todos os dízimos à casa do tesouro? Porque ele não diz doe? Porque ele não diz oferte, ofereça? Porque ele diz trazei? Porque ninguém pode doar aquilo que não é seu. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É Deus dizendo, se você se lembrar e se você colocar o seu coração no centro da minha palavra e da minha vontade, você vai entender que tudo que você tem nunca foi seu, mas veio de mim. Tudo que você tem eu te dei e te entreguei algo para você fazer a gestão, para você administrar os recursos do reino de Deus na terra, porque a Bíblia deixa claro que na terra, por tudo o dinheiro responde. Não há nenhum problema com o dinheiro, você sabe disso? Há uma diferença muito clara entre dinheiro, as pessoas associam mamon e dinheiro. Mamon é uma coisa, dinheiro é outra. Mamon diz respeito a uma suposta divindade adorada por deuses pagãos, que diz respeito a um adorador de riquezas e de bens. Tem nenhum problema com dinheiro. Você não tem nenhum problema em ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. O problema é o dinheiro ter você. A humanidade nunca entendeu que ela não é refém do dinheiro e não deveria ser refém do dinheiro. Mas a realidade de vida das pessoas tem sido girando em torno do dinheiro como se o dinheiro fosse a razão da sua própria existência, e não é. O dinheiro não assegura a sua vida. Tem muita gente que tem dinheiro e, como a gente tem o hábito de dizer dentro da nossa gíria popular, é podre de rico. E o dinheiro não consegue comprar a saúde que tem faltado a ela. Mas tem muito dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é podre de rico, podre de rica. E não consegue ter paz, não consegue viver uma vida de equilíbrio dentro da família, dentro do relacionamento conjugal. Mas vive uma instabilidade absurda. E o dinheiro não conseguiu comprar o equilíbrio emocional dela. Não conseguiu comprar o equilíbrio familiar. Não conseguiu. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É como o dinheiro faz parte da sua vida. É como ele está integrado à sua vida. É por isso que tem muita gente que retém. E o que Deus prova ao coração dos homens na terra
é se aquilo que ele entregou ao homem está sendo gerido, cuidado, administrado para lhe ser devolvido, porque a gente nunca aprendeu ao longo da vida que aquilo que a gente ganha no trabalho é para os outros também. A criação que é passada, geração em geração, e é assim porque eu aprendi dessa forma. Você tem que estudar para você ser alguma coisa, você tem que estudar para você ser bem sucedido, você tem que estudar para você ganhar dinheiro, você tem que estudar para você juntar dinheiro. Mas toda a construção da humanidade na Terra sempre foi voltada como pilar central, eixo central, um prover para o outro, um abençoar o outro, um ajudar o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo abarca, inclusive, as suas necessidades financeiras. É que a gente está acostumado a cada um por si, Deus por todos. E aí o dinheiro que a gente ganha é o nosso, não é? Não é assim que a gente diz? É o suor do meu rosto, está escrito. Do suor do teu rosto comerás. É do seu esforço, é do seu trabalho. Você percebe quando alguém é extremamente ligado à questão de recursos financeiros, que se você empresta R$1 para ela hoje, amanhã ela está ligando para você. Esquece não, hein? Só estou passando aqui para lembrar. Mas imagina se você exercer aquilo que Deus constituiu sobre a humanidade ao longo dos séculos, ao longo das gerações. Ajudar o próximo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ajudar o teu próximo. É porque existem alguns excessos, a gente bem sabe, é claro, existem alguns excessos. De repente você vai dizer, vai ter gente que não vai entender e vai dizer assim, ó, ajudar o teu próximo. É alguém cruzar os braços e dizer assim, ó, resolve minha vida aí. Mas na essência daquilo que Deus preparou, até isso é a expressão de primazia comportamental. Deus, eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu carreguei como arcabouço de aprendizado ao longo da minha história, para poder dar lugar à tua palavra. E na palavra de Deus você vai ver que tudo aquilo que o povo de Israel semeava na hora de colher, que caía no chão, a ordem de Deus na lei mosaica era isso, não pega não. Caiu no chão, é de quem? Do órfão, da viúva e do necessitado. Vai alguém andando na rua e ela está folheando o bolo de dinheiro e cai uma nota. Começa a voar, bate o vento, começa a voar a nota. Ela para trânsito, sobe em cima de carro, dá nó em pingo d'água. Mas aquela nota volta. Isso se alguém não pegar e disser assim, mas eu achei, achou nada. Esse negócio é meu, enquanto está voando é meu. Enquanto está dentro do meu radar visual é meu. Você pegou. E Deus vai ensinando a Israel, dizendo, se você estiver colhendo, não é só para você. Tem gente que não pode ter acesso à colheita que você tem, mas precisa comer também. Isso é primazia. Dá lugar à palavra de Deus, dá lugar à instrução de Deus, dá lugar à vontade de Deus, é primazia. É primícia. É dizer, Senhor, acima da minha vontade, dos meus aprendizados, daquilo que eu carrego na minha vida ao longo do tempo, existe algo que entrou para substituir. E eu entendo que o processo de conversão, ainda que as pessoas possam acreditar e possam julgar que seja um processo diferenciado para cada pessoa, pela forma como Deus trata, pela maneira como as pessoas reagem, pelo tempo aplicado nisso tudo, eu consigo entender que de uma forma ou de outra existe uma troca de coração, onde a Bíblia diz, e trocarei o seu coração de pedra, e no lugar desse coração de pedra eu vou colocar um coração de carne. Porque coração de pedra está sobrando por aí. Coração de pedra está sobrando por aí. Primazia, o princípio da primazia, o princípio da primícia, que pelos textos bíblicos nós vimos o que é primícia para Deus, o que é primazia para Deus do ponto de vista do primogênito, da vida.
da vida, o princípio da primazia, daquilo que é entregue como primeira parte, que diz respeito aos frutos, o texto de Provérbios 3:9, entregue ao Senhor tudo que você possui, entregue o primeiro daquilo que você possui. Deixa eu voltar no texto base, para ler exatamente a tradução que a gente está lendo aqui, está vendo aqui. Honra ao Senhor com teus bens, com as primícias de todos os teus rendimentos, se encherão com fartura os teus celeiros. É que as pessoas querem entender o princípio apenas pelo versículo 10, se encherão os teus celeiros, vocês terão fartura, você vai ser abençoado, você vai transbordar, seus reservatórios serão cheios de vinho. E as pessoas começam a voltar-se para si mesmas, olhando para as suas próprias realidades de vida e as suas próprias vontades. E o que é isso senão altiver de espírito? O que é isso senão vaidade? O que é isso senão soberba? Mas o Senhor diz: honra ao Senhor teu Deus. Honra ao Senhor teu Deus. Ele fala de primogenitura, ele fala de oferta dos frutos, a entrega, a primazia, a primeira entrega dos frutos, entrega, oferta, tudo que você tem. Agora imagina Levítico 27:30, o texto diz: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, e a Ele são consagrados. Toda novidade produzida pela terra. Você entende que com isso Deus está falando que toda a existência está relacionada à primazia? Se é primogênito, se é produção da terra, se é o que você produz, se é o seu rendimento. E eu fico vendo como as pessoas entram em divergências, muitas vezes querendo trazer um sustentáculo teológico para dizer se dízimo é Antigo Testamento, se é Novo Testamento, se vale, se era o cereal, e se era muita gente debatendo comigo a respeito disso. E a pessoa fala. Eu digo: pega o teu dinheiro e faz bom proveito dele. Se você quer arrumar uma justificativa para não ajudar, para não cooperar, se você quer arrumar uma justificativa para não se dedicar, se você quer arrumar, não inventa. Não queira usar a Bíblia, que é a verdade, para construir uma mentira. É que alguém quer pegar a verdade e quer pegar a verdade para construir uma mentira. Se você não quer, se isso não diz respeito a você, se isso não comunica com a sua alma, não tem problema. Faça da sua vida o que você quer. Eu prefiro entender o que são princípios de Deus. E o princípio da primazia é um princípio irredutível. O que significa dizer que não dá para a gente customizar. Não dá. Quando alguém diz assim, do ponto de vista da oferta financeira, do dízimo, eu posso deixar para o final de tudo? Pode, irmão. Pode. Mas é incoerente? Completamente. Completamente incoerente. Porque o texto, sobretudo o texto de Provérbios 3, que a gente está lendo, 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens, com todos os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Isso diz muito mais respeito ao que você valoriza e valida enquanto palavra de Deus que funciona na sua vida, do que fundamentalmente é aspecto financeiro, questão financeira. Lembra da oferta da viúva pobre? O que fez a diferença entre a oferta dela e daqueles que davam aquilo que lhes sobrava? Qual era a diferença? Era a quantidade? Não era. Era a qualidade. Era o valor que estava sendo apresentado, que estava sendo ofertado. Por que eu estou trazendo essa palavra aqui entre nós e falando de família? Porque isso diz muito respeito a outros tantos fundamentos de família. Filho tem que respeitar pai e mãe, tem que honrar pai e mãe. Agora, se você desrespeita pai e mãe, não queira no futuro usar de uma retórica falsa, mentirosa, enganosa,
para dizer que os seus filhos têm que te respeitar. Porque saiba que se você semeou desrespeito e desonra ao seu pai, à sua mãe, se você tiver tempo de usufruir de alguma coisa na vida, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Mas se tiver algum tempo no futuro, e essa pessoa desrespeitou pai e mãe, desonrou pai e mãe, ela vai ter que colher, de alguma forma vai ter que colher. A lei da semeadura e da colheita. Então, o pai e mãe de hoje, ensina seu filho e põe ele na disciplina mesmo. Ensina ele, quem tem que sentar com ele, instruir ele, botar ele no colo, chamar no eixo e conversar a respeito do que é honrar. É você que tem que fazer isso. É você que vai ter que fazer isso. E é você quem expõe ou não o seu filho ao ambiente salubre ou insalubre. E aí eu me lembrei daquele vídeo que ganhou tanto as redes sociais do menino, que aí o pessoal está discutindo se o menino está possesso, não estava, porque o menino pequeno dizendo que ia matar a família toda, que ia matar Jesus, que ia matar não sei o quê, e está correndo rede social, tudo que é canto. E parece que a gente está assistindo de plateia a história da vida de uma outra pessoa. E não consegue entender que isso está tão perto da gente, tão perto de nós. Instrua seu filho, oriente seu filho, diga a ele a importância do que é a primícia para Deus, a primícia do tempo, a primícia da vida, a primícia da existência. Fala para o seu filho o que ele precisa saber. É porque é mais fácil entregar um celular na mão da criança, porque ele está enchendo a paciência, né? Aí para se livrar do menino, para se livrar da criança, aí pai e mãe vai e joga o negócio na mão do menino, enfia o menino em qualquer canto, se livra dele. Tem muito pai e mãe que está se livrando de menino. Olha a oportunidade que você tem de sentar com o filho, com filha para poder ensinar. Ensina, dedique tempo para isso, invista tempo para isso. Isso é ensinar a criança no caminho que deve andar, o menino no caminho que deve andar, porque ele vai crescer dentro de uma linha de retidão, de uma postura ética, moral e espiritual aceitável, compatível com as Escrituras. Mas tem gente que não dá a mínima para Deus, depois está querendo botar o menino na igreja. Não vai. Seja você o primeiro exemplo da sua casa. Seja o primeiro exemplo da sua família. Primeiro exemplo. Tudo isso porque Deus atenta para a primazia. Deus atenta para a primícia. E eu fecho para dizer exatamente isso. O porquê da primícia. Porque a primícia coloca Deus no lugar que Ele precisa estar em nossa existência. Ele é a primeira de todas as coisas. Tudo parte de Deus e tudo depende de Deus. As nossas buscas se desencontraram e passaram a ser cumpridas de forma equivocada, porque as pessoas estão buscando um monte de coisa, e se sobrar alguma coisa, dá atenção para Deus. Não desperdice seu tempo. Não jogue fora a sua oportunidade de se relacionar com Deus, de viver uma vida bem-sucedida com Deus, colocando nas mãos dele a razão da sua própria existência, do seu próprio ser. Amém?